Fala pessoal, tudo bem? Professor Daniel Damasceno aqui do Instituto Federal Fluminense Campus Itaboraí. Hoje eu estou aqui com vocês para deixar essa aula à disposição dos nossos alunos do curso FIC em Tecnologias e Metodologias Aplicadas à Educação. Essa semana a gente está estudando o módulo 2, sobre aprendizagem na cultura digital, e esse módulo encerra, o período sugerido para concluir esse módulo encerra agora no domingo, dia 23 de abril, e a gente vai partir para o terceiro módulo. Então, antes da gente encerrar, eu queria deixar algumas reflexões sobre as leituras e os materiais que a gente acessou nesse módulo. Então, o primeiro debate que nós trabalhamos é o debate entre escola tradicional e escola contemporânea. Quando a gente fala em aprendizagem, especificamente no campo escolar, Edgar Morin traz alguns questionamentos muito interessantes para que a gente pense em como abordar a ideia de aprendizagem. O primeiro conceito que ele traz para nós, nas leituras que nós fizemos, é o conceito de complexidade. E aí, o que é complexo? Complexo é algo que tem muitos elementos, né? No linguajar popular, a gente costuma usar essa palavra como sinônimo de algo que é difícil, mas eu gosto com os meus estudantes de desconstruir esse significado, porque a gente explica algo, deixa de ser difícil, mas continua sendo complexo, porque complexo é aquilo que tem muitos elementos. Então, pensar na escola, pensar na aprendizagem, nas relações humanas, certamente é algo que nos remete a essa ideia de complexidade. E aí, Morin vai nos dizer que o universo é um tecido com elementos conjuntamente costurados. E aí, essa é a tônica do pensamento de Morin. A nossa proposta é conseguir, enquanto docentes, a juntar, a construir, não fragmentar. O grande embate entre a escola tradicional e a escola contemporânea está nessa dicotomia, entre a possibilidade de fragmentar e a possibilidade de juntar. O mundo atual, o mundo digital, o mundo tecnológico, é um mundo conectado, um mundo complexo, com muitos elementos, contextualizado, né, com uma linguagem própria. E a escola tradicional é uma escola que, nas palavras do Morin, mutila, né, que divide, que fragmenta, que compartibiliza e que vai isolando as diferentes áreas do conhecimento. Por isso, por conta dessa dicotomia entre contextualização e fragmentação, a reforma pedagógica que precisa ocorrer é uma reforma de paradigma. Não é somente uma reforma de programas, de currículo, didático, mas uma reforma de paradigma. E aí, nas palavras de Morin, nós, escola, precisamos sair do disciplinar, aquela situação de 50 minutos de cada disciplina, né, e aí depois a gente ignora tudo e vai para outra, e sempre dividindo, separando. A gente precisa sair dessa concepção de educação e partir para um contexto de conjunto, um contexto interdisciplinar. Eu sou um entusiasta da filosofia, apesar de não ser filósofo, né? Minha formação é em pedagogia e na área da sociologia, mas os estudos da filosofia mostram que a filosofia é uma ciência de conjunto. Filosofia é uma ciência de conjunto, porque ela une diferentes áreas do conhecimento, ela é uma ciência interdisciplinar. E ela é metódica e didática ao fazer isso, ao dizer também que a filosofia ela é rigorosa e radical, ela sempre volta à raiz, sempre volta à origem dos significados e testa aqueles conhecimentos até que eles estejam firmes o suficiente para corresponder à realidade. E o desafio é fazer isso no campo da interdisciplinaridade, porque também a realidade é complexa. Então, para dar conta de explicar a realidade, é necessário que a gente tenha esse olhar pedagógico interdisciplinar, o olhar pedagógico de conjunto, que não separe as áreas de conhecimento, mas, ao contrário, que busque contextualizar e conectar os diferentes saberes, né? E aí é importante o contexto, né? Os estudos antropológicos nos dizem que a cultura é uma teia de significados. Para compreender uma cultura na sua totalidade, se é que isso é possível, você precisa estar imerso dentro dessa cultura, precisa estar inserido nessa cultura, para entender na totalidade o seu significado, as suas nuances. Então, o contexto é muito importante. E aí, numa concepção orgânica e biológica,
A aprendizagem, ela precisa ligar as partes ao todo e o todo às partes. Isso porque o conhecimento ele é global, ele é contextualizado, ele está espalhado no todo, e não, como o Morel já criticou, dividido em fragmentos ou pedaços. Essa analogia é mais simples de ser entendida quando a gente pensa nos organismos da natureza, né? Que no nosso corpo, por exemplo, para o todo funcionar, as partes precisam estar funcionando bem, né? Então, o comprometimento de uma parte do seu corpo acaba influenciando em outras partes. Se você tiver uma infecção na garganta, por exemplo, um exemplo extremo aqui, e você não tratar, isso pode acabar sendo uma infecção generalizada, porque as partes estão conectadas. Então, da mesma forma, a gente precisa fazer com a aprendizagem e entender que essa fragmentação, ela exclui conexões, capacidades de relações, de abstrações e de relações de causa e efeito, que são importantes para desenvolver o cognitivo dos nossos estudantes. E aí, se nós estamos no desafio de proporcionar uma aprendizagem que conecta, que contextualiza, que traz conjunto, como já disse, ela é uma aprendizagem de muitos elementos e, portanto, é uma aprendizagem multidimensional, né? Tem muitas dimensões, muitas pontas, muitas áreas, e o desafio não é isolar as áreas do conhecimento, mas, ao contrário, entender as relações entre elas para que a gente possa aprender no todo, de maneira interdisciplinar. E aí, Moran vai trazer uma outra analogia, que é a do conceito de compreensão. Para que nós possamos trabalhar com esse conceito de aprendizagem contextualizada, conjunta, multidimensional, nós precisamos aprender a compreender uns aos outros. E compreender significa o quê? Colocar junto, né? E se a gente olha hoje para a nossa sociedade, nós temos inúmeros exemplos das nossas dificuldades de lidar com a diferença em muitos aspectos. Para ficar no âmbito pedagógico aqui, a gente pode tratar do nosso desafio, que é fazer uma educação realmente inclusiva, do nosso desafio, que é promover um debate de ideias, sem deixar que o contraditório, o contrastante, caia numa diferença pessoal. Então, compreender significa colocar juntos. Então, a gente precisa, numa aprendizagem moderna, aprender a colocar junto todos os elementos de uma explicação, todas as vertentes, todas as possibilidades, deixar aquela dicotomia do certo ou errado, do professor, eu posso responder com as minhas palavras, o que é que o senhor quer que diga aqui, aqueles elementos da escola tradicional. Colocar junto significa compreender a complexidade, de elementos e possibilidades. Isso amplia a capacidade de pensamento, de possibilidades, de relação de causa e efeito, de pensamento científico, que desenvolve, talvez, uma das grandes capacidades que nós precisamos desenvolver, que é a habilidade de aprender, estabelecer relações entre os diferentes fenômenos que nós precisamos, na perspectiva de Moran, agregar, compreender e colocar junto. E aí, essas novas práticas de ensino, elas passam por todo uma análise da relação institucional. A escola também é um contexto, a educação não se faz no vazio, a escola não é uma instituição que está flutuando no nada, a escola está inserida numa rua, que está inserida num bairro, que está inserida num município, num estado, e assim sucessivamente. Então, nós precisamos ressignificar a escola, e uma parte importante dessa ressignificação está na relação entre aluno e escola. Moran diz que as novas práticas de ensino, elas não devem ser empurradas para o aluno. E isso aí é mais um aspecto crítico da educação bancária, da educação passiva, de transmissão de conhecimentos, da educação tradicional. Moran diz, o aluno precisa desejar aprender. E como é que isso acontece? Ele diz que a gente precisa passar por uma mudança de paradigma, uma mudança de visão pedagógica que
anule aquele pensamento compartilhado, dividido, fragmentado, e que traga uma perspectiva de educação conjunta, conectada, contextualizada, complexa, no sentido de que tem muitos elementos. Beleza, Daniel. Como é que a gente faz isso? Moran diz que as novas práticas de ensino precisam ser baseadas em problemas e projetos. Ora, se eu tenho uma situação, um problema, determinado aprendizado, determinado conhecimento, determinado saber está contextualizado dentro de uma situação real. E aí, apresentando essa situação, problema, a gente trabalha com maior tempo para o aluno lidar com a situação, para lidar com possibilidades, e aí esse trabalho em conjunto vai estimular, além das competências teóricas e racionais, as habilidades comportamentais, as emocionais, a capacidade de aprender, de cooperar, de esperar, de lidar com o contraditório, de promover o debate de ideias, de propor soluções concretas, de colocar em prática aquilo que foi proposto. Então, o aluno sai de uma situação passiva, em que ele está sentado todo o tempo, ouvindo e recebendo algo de um currículo do qual ele não participou, e ele entra enquanto alguém protagonista na resolução de uma situação, problema, na construção de um projeto, que tem ali os mesmos conteúdos e áreas de conhecimento, mas que estão imersas dentro de um contexto. E aí esse aprendizado é em grupo, né, e esses grupos eles estão pautados em temas de interesse. O professor ele assume uma posição de assessor, de quem acompanha o desenvolvimento daqueles alunos, e esses alunos exploram o tema a partir de pesquisa, a partir de debate, a partir de, como eu disse, de uma exploração da relação entre o estudante e esse aprendizado. É, portanto, uma prática de ensino muito mais interativa, muito mais prática, muito mais viva e que proporciona aos envolvidos o desenvolvimento de diversas habilidades de comportamento. Então, percebam que mesmo estando nós inseridos em um curso de tecnologias e metodologias aplicadas à educação, e diante da expectativa que nós temos de aprender a lidar com as diferentes ferramentas, ainda assim, a tecnologia ela é somente um instrumento que precisa ser empregado dentro de uma noção maior de uma reforma pela qual a metodologia e a concepção de ensino precisa passar. Então, a aprendizagem na cultura digital, ela precisa superar os aspectos da educação tradicional, da educação bancária, da transmissão livresca, enciclopédica, em que o aluno tem uma postura passiva e ela precisa chegar a uma perspectiva integral, no sentido de inteira, de conjunta, de global, de interdisciplinar, trazendo para o aluno os conteúdos que precisam ser trabalhados, mas dentro de um contexto, dentro de uma cultura, dentro de temas de interesse, dentro de uma situação, um problema que necessite de um projeto para ser proposto. Um exemplo disso são as feiras de ciências, onde os alunos deixam a sala de aula e constroem coletivamente projetos que são apresentados depois para a comunidade, projetos que propõem, de repente, soluções para os dilemas da cidade onde esse aluno vive. E aí, nesse momento, a escola e o ensino e a aprendizagem ultrapassam os muros físicos da instituição, porque passam a pensar a realidade e passam a colocar os estudantes em situações reais de problemas e de soluções e de engajamento dentro de um conteúdo que precisa ser estudado. E aí, toda essa concepção de ensino coloca o estudante como elemento central, porque ele é o protagonista, a grande questão dessa abordagem de aprendizagem é a questão da exploração. O aluno não tem ali um conteúdo pronto, fechado, com respostas totalmente certas e erradas, ao contrário. Ele vai explorar diferentes fontes de pesquisas, de possibilidades, de metodologias. Isso dá ao aluno um protagonismo no processo de aprendizado e
essa concepção permite que a gente tenha mais clareza de que os indivíduos são diferentes em seus ritmos, em seus estilos, em suas abordagens de aprendizagem. E aí o professor ele troca essa aula tradicional de participação passiva, engessada, com pouco protagonismo, por uma educação do futuro, nas palavras de Moran, onde a gente percebe que cada aluno aprende melhor com um tipo de intervenção específica. E aí esse também é uma grande questão que está relacionada à prática docente, né? De nós termos uma turma com 25, 30, 35 alunos e aplicar uma aula generalista, entendendo que aquela aula vai contemplar na plenitude todos os alunos. O professor precisa conhecer sua turma, fazer o diagnóstico, entender as potencialidades e fragilidades de cada estudante, e cada estudante colocado numa situação particular vai poder desenvolver aquilo que precisa desenvolver e vai ter uma maior possibilidade de alcançar uma aprendizagem significativa. Mas o importante, a essência dessa nova abordagem de aprendizagem passa por uma concepção interdisciplinar, uma concepção interativa, uma concepção baseada em situações reais do cotidiano, em que os alunos têm a oportunidade de exercer um protagonismo juvenil e exercer posições ativas na sala de aula. E aí, falando em posições ativas na sala de aula, nós entramos no conceito de metodologias ativas. Percebam que muitas vezes, quando nós falamos em metodologias ativas, alguns de nós podem pensar em computador, em internet, em tecnologia. Geralmente, sim, elas estão casadas, né? As tecnologias e metodologias, quando aplicadas na educação, geralmente elas estão casadas com as metodologias ativas. Porém, o conceito de metodologia ativa está muito mais ligado a um engajamento estudantil. Quando nós temos uma abordagem pedagógica capaz de engajar os estudantes, de dar aos estudantes um protagonismo, de dar aos estudantes a condição de construir o seu próprio conhecimento, em diminuir o excesso de transmissão de informações prontas e trabalhar, na essência, o desenvolvimento de habilidades, nós estamos trabalhando com metodologias ativas, mesmo que nós estejamos completamente offline, ou seja, não conectados a lugar nenhum. Então, a concepção de metodologia ativa, antes de você ligar qualquer aparato tecnológico, passa por essa nova abordagem de aprendizagem. Imaginem vocês um professor que usa uma tecnologia já bem conhecida, que é aqui um data show e um PowerPoint, e trabalhe esse PowerPoint, que vá para a sua sala de aula e que fique de costas para os alunos lendo aquilo que está no PowerPoint. Então, nesse cenário de aula, apesar de estar usando duas ferramentas tecnológicas, o Data Show e o Microsoft Office, o PowerPoint, o professor está tendo uma postura totalmente tradicional no sentido de transmissão de conhecimento, de passividade do aluno. Então, o uso das tecnologias por si só, ele não garante uma aprendizagem efetiva, eficaz e significativa. É preciso que a gente se atente para uma nova abordagem pedagógica, para uma mudança de postura docente, uma mudança de proposição pedagógica, onde nós possamos, através dessa proposta, envolver os alunos em atividades práticas, contextualizadas, voltadas para problemas reais. E aí, quando nós estamos engajando os estudantes e dando protagonismo, maior envolvimento, maior autonomia, maior coletividade, debates para resoluções de problemas e busca por fontes de pesquisas e caminhos e soluções, nós estamos trabalhando com metodologias ativas, mesmo que nós estejamos completamente offline. Então, a metodologia ativa, antes de tratar o uso de uma ferramenta específica, ela passa por uma postura pedagógica que o professor propõe na sua sala de aula, com o objetivo, claro, com a intencionalidade de maximizar o aproveitamento pedagógico e aprendizado dos seus estudantes. Então, quando nós fazemos um curso de tecnologias e metodologias aplicadas à educação, nós estamos ansiosos por aprender sobre novas ferramentas,
que nós vamos ver alguma coisa sobre isso nos módulos 3 e 4. Porém, é preciso a gente desconstruir a prática docente tradicional e saber que o nosso objetivo final é a aprendizagem dos alunos. E, para isso, a gente precisa assumir um compromisso com essa nova concepção de aprendizagem, uma aprendizagem muito mais conjunta, muito mais interdisciplinar, muito mais contextualizada, muito mais coletiva no sentido de compreender, como disse Morin, que significa colocar junto. É uma proposta muito mais democrática, muito mais humanizada, que o professor pode abordar na sua sala de aula antes de ligar qualquer equipamento tecnológico. E aí sim, obviamente, sabedor dessa proposta, com essa intencionalidade, desejando essa outra abordagem pedagógica, nós temos aí um infinito de possibilidades de ferramentas que podem ser usadas na educação. Aqui nesse slide, aí tem algumas tecnologias digitais para o ensino, que eu estou trazendo para vocês, somente a lembrança de algumas delas. Tem o Scratch, que é um ambiente virtual de proposta lúdica para pensamento computacional. Lembrando também que pensamento computacional é o desenvolvimento de algumas habilidades de abstração, de associação, de resolução de problemas de forma racional e lógica. Nós não precisamos estar conectados para fazer o pensamento computacional e suas bases, somente trabalhar com uma sequência lógica de passos para a resolução de um problema. A gente já está nesse elemento. O Scratch nos dá algumas possibilidades de exercícios, né? A partir de sequências de atividades de encaixe de blocos, de conteúdos que o professor pode aproveitar no site, ou pode o próprio professor criar para atender a sua intencionalidade pedagógica para cada objetivo específico da sua turma. Uma outra tecnologia é o Mentimeter, que é uma plataforma online de criação de apresentações interativas e colaborativas, nuvens de palavras, enquetes. Então, é uma plataforma onde você pode construir junto com seus alunos um glossário, uma enquete, uma nuvem de conceitos importantes sobre aquilo que se aprendeu. A gente tem o Mindomo, que também é uma ferramenta que cria mapas conceituais e mentais, também de forma colaborativa, também em grupo. Então, você coloca ali um conceito central e você vai estabelecendo com sua turma outros conceitos que se relacionam a ele. E aí, lembre que a nossa proposta é ser interdisciplinar, é juntar, é contextualizar. Então, esse estabelecimento de conexões, de relações, até a criação de sequências didáticas pode ser feito no Mentimeter também. A gente tem o Padlet, que é uma plataforma que trabalha com quadros, e a gente pode criar os quadros virtuais, murais, organização de tarefas em sequências ou em projetos em suas partes, compartilhamento de material, produção dos alunos, né? uma construção coletiva e colaborativa, assim como o Jamboard, que é um aplicativo onde a gente pode fazer edições coletivas e compartilhar ali textos, imagens, desenhos e outros recursos que façam sentido para ilustrar, essa palavra é importante, para ilustrar, para concretizar, para tornar visível, palpável os muitos conceitos, por vezes abstratos, que a gente trabalha na nossa sala de aula. Então é isso. Para falar sobre aprendizagem, antes de ligar qualquer ferramenta tecnológica, nós temos que estar atentos a essa nova concepção de abordagem pedagógica que coloca os alunos numa situação coletiva, construtiva, protagonista e de resolução de problemas reais que ultrapassam o mundo da escola. Conta pra gente, você faz isso na sua escola? Já trabalhou com algum desses aplicativos? Tem algum outro para nos indicar? Fala pra gente como é que está a sua relação com essas ferramentas tecnológicas e o que você pensa e pratica sobre essa nova concepção de aprendizagem que é tão urgente. Um abraço, pessoal!